Aproxima-se o dia da cidade, que também representa todo um concelho. Que cidade e concelho temos após 15 meses de pandemia? Temos uma cidade e um concelho muito diferentes. Eu acho que temos também um país diferente. Fruto da situação pandémica, há uma crise económica instalada, há também uma crise social instalada, face aos muitos empregos que se perderam, e à situação de vulnerabilidade em que se encontram muitas famílias. E, portanto, a própria autarquia hoje tem uma estratégia completamente diferente da que tinha em fevereiro de 2020. Uma estratégia muito centrada naquilo que são as necessidades das pessoas. No início desta situação, eu fiz uma declaração pública que tem pautado toda a atuação do Executivo e que tem a ver com o que importa são as pessoas, tudo o resto é secundário. E, portanto, o município adaptou-se e criou condições para socorrer a todas as situações que foram acontecendo ao longo deste ano. Felizmente estamos em junho de 2021, a situação começa a abrandar, mas paira ainda a recuperação económica por fazer e as situações que as famílias têm por resolver e que naturalmente vão ser um enfoque muito especial da nossa atuação. As medidas que teve que tomar foram difíceis, certamente algumas delas. Obrigou muitas vezes a ponderar sobre as mesmas? Eu acho que devemos ponderar muito antes de tomar e anunciar medidas, porque na vida pública a pior coisa que pode acontecer é nós tomarmos uma medida agora e 2 horas depois ou no dia seguinte alterá-la. Isto gera desconfiança nas pessoas, logo gera instabilidade, gera falta das pessoas entenderem aquilo que é a nossa linguagem e o que pretendemos. E, portanto, todas as medidas que nós fomos tomando ao longo deste processo foram medidas ponderadas pelo grupo de trabalho que se formou no âmbito da pandemia e tomámos-las sempre com a consciência de que estávamos, face aos dados que dispunhamos a cada momento, a tomar as medidas que, em primeiro lugar, tinham em atenção a preservação da saúde das pessoas, ou seja, evitar que mais pessoas ficassem doentes, e depois aquelas que têm a ver com o apoio direto às diversas atividades que eram conexas com as medidas restritivas que tomamos, porque cada vez que tomamos uma medida restritiva, de encerramento, de fecho dos espaços públicos, de restrição de horários, depois temos que ter a respectiva medida complementar para que os agentes económicos e as pessoas possam naturalmente sobreviver. Muito bem. Como é que se sentiu a população após estes 15 meses? Isto foi uma novidade, estamos na chamada nova normalidade. Os poveiros têm reagido bem? Eu acho que os poveiros têm reagido bem e não temos tido situações de desequilíbrio, nem de necessidade de intervenções ou de reclamar intervenção por parte das forças de segurança, porque, em primeiro lugar, as pessoas entenderam a linguagem clara que nós utilizamos desde o início. E, em segundo, perceberam que as medidas que estavam a ser tomadas, apesar de serem medidas que põem em causa muitas vezes até a nossa própria liberdade, mas eram as ajustadas para cada momento. E houve situações de encerramento de arruamentos, de bloqueamento de estacionamento, de condicionamentos de circulação, que são medidas naturalmente muito desagradáveis, encerramento do mercado, encerramento do cemitério ou dos cemitérios municipais, encerramento das feiras. Portanto, foram tudo medidas que têm impacto na nossa vida. Foi difícil o último inverno para si ter que tomar estas medidas todas, ao ver os números a subirem, quer em Portugal, quer na Póvoa? Naturalmente que isto é um tempo único, este que estamos a viver, e eu, enquanto Presidente de Câmara e enquanto responsável máximo pela gestão do Conselho,
sou aquele que não pode falhar. E, portanto, há medidas que custaram muito a ser tomadas e fundamentalmente, aquilo que mais pesou é a indecisão, isto é, a gente não saber no dia seguinte qual é a situação que tem, o bloqueamento de acesso à informação, nomeadamente por parte das autoridades de saúde, informação e medidas difíceis de nós percebermos tomadas pela Administração Central, nomeadamente o abandono por parte da Segurança Social, que por aí simplesmente desapareceu, com situações a arrebentar todos os dias nos nossos lares, nos nossos centros de dia, com as pessoas a precisarem de ajuda, com as dificuldades que havia de ter acesso a equipamentos de proteção individual que na primeira fase não existiam, ou seja, foram muitas horas mesmo, sem dormir, com alguma ansiedade, para saber e para tomar as melhores decisões no dia seguinte. Nós vivemos agora em que fase da pandemia? No seu entendimento, estamos mais perto de, não digo de eliminar, mas de diminuir, ou não, ou ainda vamos viver um outro inverno difícil? Eu acho que nós, até final do mês de agosto, mês de setembro, devemos ter isto mais ou menos resolvido, a menos que aconteça uma situação excepcional. O ritmo da vacinação tem sido manifestamente bom. Estamos a atingir níveis de imunização da nossa população muito elevados e portanto, com essa imunização de grupo, como se costuma dizer, retomaremos naturalmente a nossa vida normal, lá para o final de setembro, início do próximo ano letivo, as coisas devem estar já dentro de uma normalidade não idêntica à que vivíamos em 2019, mas muito próxima. E nessa fase vai começar, que muita gente refere, a segunda pandemia, ou seja, a social e a económica? Isso não tenho grandes dúvidas, porque nós vamos sentindo nos nossos serviços sociais, na pressão que vamos tendo, da dificuldade que as famílias, por perca de rendimentos e outras mesmo por perda do emprego, que haverá situações muito difíceis de resolver, como algumas crises também ligadas à habitação, por falta de pagamento, enfim, isso não tenho dúvida nenhuma que vamos, porque se a economia retomasse com a velocidade que permitisse que os empregos voltassem, que as pessoas voltassem a ter rendimento, tudo isto seria mais fácil, mas já todos percebemos que vai haver aqui um contraciclo, ou seja, nós vamos viver este verão numa situação ainda muito deficitária e depois iremos entrar no inverno. O inverno é sempre mais difícil, nomeadamente para quem vive da atividade turística e do movimento de pessoas, e isso irá coincidir com a grande dificuldade de rendimentos das nossas pessoas. Exatamente. Abordou aí um tema que foi já o verão que se aproxima, será o segundo verão em tempo de pandemia. O que é que espera que possa acontecer na Póvoa de Varzim? Vamos ter novamente, certamente, milhares de pessoas a visitar-nos. Que conselhos dá aos poveiros e o que é que podemos aqui fazer para não sermos surpreendidos outra vez? Os conselhos são muito no sentido de termos as nossas cautelas pessoais. E se todos nós tivermos cautelas pessoais, existe uma cautela pública, ou seja, quando estivermos todos juntos. E, portanto, nós vamos ter pessoas que nos visitam, que vêm de destinos estrangeiros, e desde logo não sabemos se as pessoas estão vacinadas, se as pessoas já tiveram Covid, qual é a situação em questão, se foram testadas, e, portanto, isto obrigar-nos a ter um comportamento defensivo para evitarmos mal menores. Lembro-me que a segunda vaga da pandemia começou em agosto do ano passado, com a vinda daquele imigrante do Brasil que criou aquele surto a partir da Gincoal, da fábrica de conservas, e que depois nunca mais houve uma situação normal desde aí. E, portanto, estas são as cautelas que vamos ter, para além das outras que desaconselham encontros de massas, isto é, encontros inorgânicos, como nós fazíamos, o povo ao ar livre, o verão em festa,
a Noite Branca, esse tipo de acontecimentos não poderão existir, porque não temos nenhum controle sobre o número de pessoas e que pessoas a que estão em cada um desses eventos. E, portanto, o próprio Governo hoje anunciou que até agosto iríamos manter estas restrições, ou seja, no sentido de evitarmos ter surtos que possam fazer regredir, porque ninguém quer regredir, e que possam pôr em causa o funcionamento normal das nossas cidades. Precisamente era sobre os convívios que iria agora abordar. O São Pedro já afirmou que não há festas públicas, no entanto vimos o que se passou na final da Liga dos Campeões, como também vimos que o Presidente da Câmara de Porto anunciou determinadas medidas para a população daquilo que vai suceder no São Pedro. Admite dar novas medidas para o São Pedro da Póvoa? Não, manter tudo igual? Não admito de maneira nenhuma, e hoje confirmou-se aquilo que são as nossas boas decisões nessa matéria. Portanto, nós iremos viver este ano um São Pedro rigorosamente igual ao do ano anterior, só com uma exceção, que os estabelecimentos comerciais vão poder funcionar até mais tarde, nomeadamente a restauração, porque foi alargado a partir do dia 14 de junho o seu horário de funcionamento. Tudo o resto será a mesma coisa, portanto não haverá manifestações na via pública, não haverá fogareiros na via pública, não haverá som nos espaços ao ar livre, ou seja, vamos fazer com que se evite a grande movimentação de pessoas, e depois as multidões, quando se encontram, são muito difíceis de controlar e de manter as distâncias de segurança. Vimos isso nos últimos acontecimentos das últimas semanas, quer em Lisboa, quer no Porto, e que aconselham a que haja muita ponderação e que, portanto, nós tomemos estas medidas, até porque a noite de São Pedro, portanto, noite de 28 para 29, é uma noite nas 364 que temos no ano. E, portanto, não vale a pena numa noite perder tudo aquilo que nós conseguimos ao longo do ano. Mas eu acho que esta é uma linguagem que as pessoas já assimilaram. Haverá alguns que teimam em não perceber, mas isso são sempre comportamentos marginais, e para isso estão aí as autoridades e as forças policiais para tomarem as medidas que se impõem para o cumprimento da lei. Falar em eventos ao ar livre, também falar em eventos no interior de equipamentos, estamos a falar da Praça de Touros. Sempre há novidades sobre a Praça de Touros, a obra está parada, o Tribunal já tomou alguma decisão, tem alguma perspectiva? Não tenho perspectiva nenhuma, continuamos a acompanhar o processo. Todos sabemos que o Tribunal Administrativo tem uns prazos que não são prazos, ou seja, digamos que não têm a obrigação de decidir em determinado espaço. Portanto, aguardamos pacientemente aquilo que venha a ser decidido pelo Tribunal, sendo já para nós evidente que dois tribunais administrativos, no caso o Tribunal Administrativo de Porto e o Tribunal Administrativo de Braga, têm procedimentos muito diferentes para a mesma questão, porque as ações são iguais, apesar da ação na Póvoa ter uma capa de uma pseudo-associação poveira. A ação de Viana foi metida pela Protoio. As duas ações são rigorosamente iguais e num caso não foi dado provimento à suspensão da demolição e noutro caso foi dado provimento à suspensão da demolição. Assim vai o nosso país. Se porventura a decisão for desfavorável à Câmara, vai até ao último recurso? Eu não sei como é que a decisão possa ser desfavorável à Câmara, mas de qualquer das formas, digamos que nós estamos aqui no princípio. Lembro-me de um processo administrativo que se arrastou por mais de 20 anos, que é o caso do edifício do Coutinho, mas demorou 20 anos, mas a decisão que é tomada ao fim de 20 anos é a mesma que foi tomada lá atrás, ou seja, o prédio vai ser demolido. Mas se a decisão for favorável, vai responsabilizar quem causou esta paragem? Infelizmente, por aquilo que é a lei, não há enquadramento para se responsabilizar associações ou entidades
de cariz associativo que põem este tipo de ações, porque se houvesse, se calhar, não haveria este tipo de ações e, portanto, aqui a responsabilidade será, naturalmente, de julgamento da atitude que foi tomada e de quem a promoveu. Podemos ter ali um caso de demorar muito tempo, então, para ser Espero que resolvido? não, mas todos nós assistimos todos os dias a processos que não têm fim no âmbito dos tribunais portugueses. Portanto, aguardo pacientemente. Este mandato tem sido caracterizado como o maior de sempre em termos de construções e de novas infraestruturas para todo o Conselho. Sente que foi um grande dinamismo da parte da sua pessoa e da sua equipa para colocar estas obras todas em pé? Naturalmente que para ter esta capacidade de realização foi preciso muito empenho, muita determinação e a mobilização dos nossos recursos internos para conseguirmos ter este nível de execução. Isto também é fruto da capacidade que o município teve de angariar financiamentos, portanto, fundos, para podermos pôr de pé toda esta grande obra que se espalha por todo o concelho, por todas as freguesias e pela cidade. E naturalmente que isto obrigou a um esforço enorme por parte dos nossos serviços, porque gastar dinheiro público não é a mesma coisa que nós quando decidimos fazer uma obra em casa, tem todo um procedimento administrativo à volta, bastante pesado, mas naturalmente que nesta altura dá-nos uma enorme satisfação sabermos que somos, na área metropolitana, dos municípios, se não o município com maior nível de execução de fundos comunitários, o que quer dizer que a nossa máquina funcionou bem. E ainda por cima também que o nosso projeto, o projeto que apresentamos há 8 e que apresentamos há 4, que foi um projeto sufragado pela grande maioria dos poveiros, que é um projeto que tem capacidade de execução, tem inovação, tem ideias, tem investimentos para fazer, que no fim, quando tudo isto estiver feito, tornará o município da Póvoa de Varzim mais competitivo, mais agradável para se viver, com melhor qualidade de vida, porque é esse o nosso objetivo, e que também seja potenciador de geração de negócio e que a economia local reflita esse investimento que foi feito por todos nós. Compreendo perfeitamente que refere aí as suas obras e as obras deste município, muitas delas concretizadas, mas algumas demoraram mais tempo do que o previsto. Foram só processos de mudança de construtores que atrasaram as mesmas? É evidente que nós importamos muito com aquilo que se passa na nossa terra, mas nós ainda conseguimos tomar as medidas que tínhamos de tomar para retomar, portanto, esses investimentos e, ao fim e ao cabo, o problema tem a ver com 3 empreitadas: a Escola da Beira-Mar, a Escola Flávio Gonçalves e o CAM. A Escola da Beira-Mar já está concluída, o CAM já está concluído e a Flávio há de ser concluída ainda este ano. Ou seja, num espaço de 4 anos, nós conseguimos recuperar e, portanto, levar a bom porto estes nossos investimentos. Há dezenas, para não lhe dizer centenas, de empreitadas neste país que estão em lume brando nos tribunais, como se costuma dizer. Os próprios fundos comunitários, a execução dos fundos comunitários tem vindo a ser condicionada por essa acrimónia que os promotores e as empresas têm feito nomeadamente com os operadores públicos, com as câmaras, com o Estado, e, portanto, naturalmente que eu gostaria que estas coisas tivessem sido concluídas no prazo, mas isto são os precalços que existem em todas as obras públicas e não públicas, mas aqui, felizmente, conseguimos recuperar e concluí-las, que é o mais importante. Ou seja, nós não temos na cidade e no concelho
obras por concluir. Não temos conflitos em aberto. O único que temos agora, e não foi provocado por nós, é o da Arena da Póvoa de Varzim. E, portanto, eu a essas questões não posso fugir. Tenho que resolver no âmbito daquilo que são as nossas competências e no âmbito daquilo que é o direito. Um dos grandes investimentos que este mandato tem feito tem sido ao nível do centro hospitalar, quer com acordos com o centro hospitalar, quer mesmo com o Governo, no sentido de dotar novas infraestruturas, principalmente no Hospital da Póvoa de Varzim. Vai haver mais e continua esse investimento? Vai nascer algo mais no atual parque gratuito? Este tem sido um processo onde eu me tenho empenhado pessoalmente e onde eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena, porque estamos a falar da nossa saúde, estamos a falar de um aspecto que se calhar é dos mais importantes que nós temos na administração de uma cidade, ou seja, ter condições para prestar cuidados de saúde à sua população. E agora vimos, durante este período, a importância que teve para todos nós o facto de nós termos uma unidade hospitalar a funcionar. E, portanto, foi preciso montar aqui uma estratégia que não permitisse à outra parte, e a outra parte aqui tenho que dizer que é a Administração Central e outros interesses à volta do setor da saúde, que tivessem argumentos que, de alguma forma, pudessem retirar ou baixar aquilo que é a caracterização do nosso hospital. Como sabe, o nosso hospital está classificado como uma urgência médico-cirúrgica. Isto faz com que ele funcione 24 horas por dia em permanência e que preste cuidados de saúde à população 24 horas por dia. E houve muitas tentativas de retirar valências do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim Vila do Conde para outros hospitais, nomeadamente o Hospital Pedro Espanho, e isso faria com que o nosso hospital passasse a ser um mero ambulatório, como já foi há muitos, muitos anos, quando nós, a partir de determinada hora do dia, tínhamos um problema qualquer, éramos sempre reencaminhados para o Hospital de São João, que era na altura o hospital de referência aqui para nós. E, portanto, eu fui criando condições, ou seja, cedendo espaço para que eles pudessem ter melhores condições, para que esse argumento não pudesse ser utilizado para retirar valências do centro hospitalar, e depois, quando houve necessidade também de colocar dinheiro para desenvolver os projetos, por forma a que esse argumento, no que diz respeito à contrapartida nacional, não pudesse ser utilizado para que não se avançassem com esses investimentos, e, portanto, fomos produzindo um projeto que está hoje concluído, e depois arranjar um enquadramento político que permitisse financiamento para termos essas novas condições na Póvoa de Varzim. Há cerca de 2 semanas, pela primeira vez, num debate parlamentar, numa audição parlamentar, a Sra. Ministra da Saúde assumiu a construção do novo edifício do Hospital da Póvoa de Varzim. Um investimento que ronda cerca de 11,5 milhões de euros e que, portanto, nos dará para o futuro uma outra estabilidade, quer para o corpo profissional do hospital, que é muito importante, que as pessoas olhem para as instalações e para os investimentos e que vejam que têm futuro para desenvolver a sua profissão e que se podem valorizar a trabalhar num centro hospitalar como este. E, portanto, tem havido aqui uma grande sintonia entre a Câmara Municipal, e eu pessoalmente tenho tratado disto, e a direção do centro hospitalar num propósito comum, que é termos cada vez melhores condições no âmbito do Serviço Nacional de Saúde para prestar à população. E, portanto, todos os investimentos que fizemos, todas as disponibilizações, e se contabilizar tudo, estamos a falar de muitos milhões de euros que a Póvoa de Varzim apostou para criar condições para que nós tivéssemos, em definitivo, uma unidade que seja capaz de prestar os cuidados de saúde necessários à população que aqui reside e que nos visita. Porque nós, entre Viana e o Porto, o único hospital com esta característica é o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim Vila do Conde. E, portanto, acho que este trabalho que fomos fazendo ao longo do ano é, sem sombra de dúvida, uma das melhores obras e uma das melhores conquistas que fiz ao longo deste meu trabalho na Câmara Municipal.
acredita que efetivamente esse centro hospitalar, para daqui a alguns anos, venha a ser construído? Não tenho grandes dúvidas já sobre isso, porque o projeto já está em fase final de aprovação, já tem parecer favorável da Câmara Municipal, está em fase de aprovação nas estradas de Portugal, porque ele confronta com a Estrada Nacional 205 e, portanto, já há dotação orçamental, há uma inscrição no orçamento, há vontade política, como vimos por aquilo que foram as declarações da Sra. Ministra, portanto, não terei grandes dúvidas, e aí o calendário que temos é que durante este mês, possivelmente no próximo, seja aberto o concurso público para a construção do primeiro edifício. Muito bem. Continuando na questão das obras, prolongamento da Via B, nó de Balazar, possível aumento do nó do que falta aqui na entrada da Póvoa de Varzim da A28, Marina da Póvoa, a nova a norte, tudo isso são infraestruturas que vão trazer mais gente à Póvoa de Varzim e a Póvoa de Varzim tem capacidade para as acolher e ter mais gente a residir? Sem dúvida. Os fundos comunitários têm esse propósito. Têm o propósito de modernizar o país e de criar condições para nós podermos ser competitivos sob o ponto de vista daquilo que são, em primeiro lugar, as condições de vida da nossa população e, em segundo lugar, a atratividade que podemos gerar sob o ponto de vista disso se traduzir em mais-valia económica. Portanto, nós temos uma estratégia. E a estratégia que temos é uma estratégia de afirmar o concelho da Póvoa de Varzim como um destino turístico também, que possa fazer com que as pessoas optem por vir até à Póvoa de Varzim e, dessa forma, trazer riqueza para o nosso concelho. Portanto, temos diversos investimentos, como citou a Via B, é para melhorar a circulação, para que não seja insuportável a determinadas horas do dia nós entrarmos e sair da cidade. Vamos fechar o anel intermédio entre a A28 e a Estrada Nacional 13 para podermos todos circular melhor. Eu não imagino o que hoje seria se nós interrompêssemos a circulação na Avenida 25 de Abril. Basta ver quando fazemos umas obras a dificuldade que todos já temos para nos orientar. Portanto, quando fecharmos este anel, teremos naturalmente condições ímpares de circulação na nossa cidade. Depois, investimentos como a Marina, que é a nossa grande porta de entrada a partir do mar, o desejo há muitos anos de muita gente de termos um polo da Marina no centro da cidade, ou seja, eu saio a pé na zona mais nobre da cidade. Isto não existe em muitos outros sítios. E, portanto, concretizamos também este investimento. Isto interligado com aquilo que para nós é um polo importantíssimo, que é a Arena da Póvoa de Varzim. Aí já não só a pensar no verão, mas a pensar no ano inteiro. A Póvoa é muito procurada para a realização de congressos, de feiras, de eventos de caráter desportivo. Precisamos de uma casa grande para poder receber as pessoas e para poder esbater um bocadinho a diferença entre o verão e o inverno. E depois, investimentos que vamos fazer em equipamentos culturais, em equipamentos desportivos, para colocar à disponibilidade das pessoas, como forma de nós também nos posicionarmos como um bom local de residência. Grande parte das construções que estão a ser feitas na Póvoa de Varzim hoje estão a ser compradas por jovens casais que não são da Póvoa de Varzim e que estão a optar por vir residir para a Póvoa de Varzim. Porque tem a ver com a qualidade de vida que uma cidade como esta, com os equipamentos que tem, disponibiliza para todos aqueles que decidem optar por vir viver para aqui. E, portanto, complementamos isto também com duas áreas para nós muito importantes. A questão da agricultura, que as pessoas não dão muita importância, porque as pessoas estão muito absorvidas daquilo que é o sítio onde residem e onde moram e onde se deslocam, que é a cidade. Mas, quer a horticultura a norte do concelho, na cultura em Maceira. Hoje, uma atividade agrícola importantíssima, que emprega mais de 10 mil pessoas, gera mais de 100 milhões de euros de negócio por ano, que é uma atividade relevante para o concelho e que nós estamos a avançar com a criação da marca da Póvoa para distinguir e poder dar esta mais-valia aos nossos produtores aquilo que é a excelência dos produtos que eles fazem. Se nas prateleiras dos supermercados sentem-se na obrigação de identificar aquele produto como um produto prémio, ao colocar uma tabuleta e dizer tomate da Póvoa de Varzim, couve da Póvoa de Varzim, é porque o produto é distinto. Então, vamos registar esta marca como se registra um vinho
em que dizemos que é um DOC, que é um vinho regional, com características especiais, vamos fazer isto tudo. E depois, a grande aposta que estamos a fazer no desenvolvimento industrial. Eu até acho curioso, toda a gente dizia que a Póvoa não tinha capacidade de atração de indústrias nem de empresas. As pessoas não se deslocarem ao parque industrial para verem o que lá está a acontecer. Com os milhões e milhões de euros que estão a ser investidos pelas empresas na construção de novas unidades industriais, na criação de novo emprego e da riqueza. E na margem de manobra para ampliar essas zonas industriais ou criação de alguma outra? Nós estamos a avançar com a construção da segunda fase do Parque Industrial de Loundes, onde já estão a ser fixadas algumas empresas, porque em conjunto com a CCDR, sem perder aquilo que é o planeamento global, temos vindo a licenciar, porque o investimento não é compatível com a burocracia e com aquilo que são os aspectos administrativos dos processos e, portanto, temos vindo a fazer isso como forma de acelerar e, portanto, e só nesta parte temos praticamente o dobro da área que temos no antigo Parque Industrial e, portanto, está a avançar. E depois temos ainda um projeto muito distinto, que é um projeto que está a ser liderado pela Lipor, naquela que era a área que estava prevista para ser o grande aterro da Lipor, mais de 60 hectares, em que estamos a desenvolver por lá um projeto no âmbito do PRR, da reindustrialização ligada às áreas da economia circular e dos resíduos, ou seja, tudo aquilo que é know-how, tudo aquilo que são empresas da área circular, ou seja, da reutilização de resíduos e de materiais em fim de vida, iremos construir ali um grande cluster numa área de praticamente 60 hectares e que será, sem sombra de dúvida, um parque de excelência, um parque tecnológico e também uma ligação com a universidade para aquilo que hoje é inovação e desenvolvimento e que temos que ter a universidade à nossa beira. Nas suas respostas já tem colocado aí uma área que eu ia precisamente falar agora, que era a questão do ambiente. Tem sido uma bandeira deste mandato. Os poveiros têm correspondido? Olha, os poveiros têm correspondido e têm surpreendido, nomeadamente neste projeto do Porta a Porta que está a ser implementado na cidade e já nas áreas mais urbanas da freguesia de Beira-Mar, em que temos níveis de adesão superiores a 90%, em que estamos a fazer um desvio enorme de resíduos do indiferenciado, que é isso que nós pretendemos, para a área da reutilização e da reciclagem. E, portanto, digamos que a forma como as coisas têm sido explicadas, a forma como o projeto tem sido implementado, está a ser um grande sucesso e está a permitir que nós consigamos atingir aquilo que são as metas para as quais todos estamos comprometidos. Metas de desvio de resíduos de aterro, aumento para os recicláveis, recuperação de embalagens e redução do indiferenciado e agora a recolha daquilo que nós chamamos os biorresíduos, que é a matéria orgânica que todos nós produzimos, e os verdes resultantes daquilo que é a atividade agrícola ou o corte das relvas ou dos arbustos ou de tudo isso. E, portanto, os poveiros estão aqui a ter uma oportunidade, primeiro, de serem pioneiros, porque é um projeto que a Lipor tem vindo a apostar aqui fortemente. Tivemos a primeira unidade de transferência que está montada em Loundes e que, portanto, permite que os nossos caminhões não tenham que se deslocar todos os dias 40 km por cada uma das viagens e, com isso, não só pouparmos recursos financeiros, mas também contribuirmos para a redução da nossa pegada carbónica e para a redução dos gases com efeito de estufa, ou termos percursos menores, poderem ser mais adequados a viaturas de outra dimensão, e depois, ao nível do trabalho que estamos a fazer, da separação dos resíduos, e que tudo isto irá culminar com um novo sistema que tem que começar a ser implementado, tem que ser concluído até 2023, e aquilo que as pessoas vão ouvindo falar, que é um sistema de desagregação, que faz todo sentido, daquilo que é a nossa produção de resíduos, daquilo que é o consumo da água. Como sabe, em Portugal está indexado a produção de resíduos àquilo que é o consumo da água e, portanto, tudo isto irá culminar numa nova forma
de nos relacionarmos e de pagarmos pelo serviço que nos é prestado pelas autarquias no que diz respeito à recolha de resíduos. Esse serviço que fala já podia ter sido colocado anteriormente, hoje as etapas levam até isso. Olha, já tinha falado isso no anterior mandato também. Sim, mas este é um processo que precisa de ser bastante trabalhado. Primeiro, temos que ter uma caracterização daquilo que é a produção de resíduos de cada um de nós. Depois, motivar e sensibilizar a população para a necessidade da separação, que tudo começa dentro da nossa casa, para essa necessidade. No fim, com a criação deste data center em que vamos saber, cada cidadão, qual é o seu perfil de produção de resíduos, podemos aplicar um regime tarifário que seja diferenciador em função daquilo que é a contribuição de cada um de nós para a economia circular e para a reciclagem. É evidente que se isto fosse bastante mais fácil, já teríamos o sistema implementado há muito tempo, mas não é por acaso que em todo o país existem pequenos projetos piloto a funcionar, mas não existe ainda uma generalização deste conceito e desta forma de fazer a recolha de resíduos e depois o seu pagamento por parte dos cidadãos. Falou aí há pouco da importância do setor hortícola no concelho. Há ameaças para esse setor hortícola com a questão da erosão que está a passar junto ao campo de golfe? Eu acho que as ameaças, sob o ponto de vista da erosão, não são só para o setor hortícola, são para nós, todos que vivemos à beira do mar, com aquilo que são as constantes ameaças com a elevação do nível freático e com o pouco cuidado que temos tido com a gestão do passivo que resulta da transferência de areias e da movimentação de areias ao longo da costa portuguesa, podemos todos vir a ter um problema. Nós, na Estela, temos um problema concreto, que resulta do recuo da duna primária por força do mar que tem vindo a avançar e, portanto, tem vindo a roer aquela duna. E, naturalmente, para quem conhece o sistema da produção agrícola na zona da Coçadora, Estela, que funciona muito com base no nível freático, isto é, com a água que está por baixo da superfície onde fazemos as culturas, fácil será de entender que se permitirmos que a água salgada ali entre, não é possível produzir tomates já com sal, nem produzir alface já salgada, ou seja, podemos perder, em definitivo, toda aquela área de produção agrícola se os níveis freáticos forem contaminados com água salgada. Está em curso. Quais são as soluções para travar? As soluções estão em curso. Já está mobilizado mais de 1,5 milhão de euros para ser feito em 2 fases. Uma primeira fase em que será uma movimentação de areias para termos ali um conforto de o mar, com qualquer alteração, não roer tão depressa a duna, e depois a solução que a APA desenvolveu é aquilo que se chama hoje uma solução de geocilindros, que são uns grandes tubos de material sintético que são cheios com areia e que depois ficam por baixo da duna e de alguma maneira substituem aquilo que era a forma tradicional de fazer isto, que eram grandes quantidades de pedra que eram colocadas com os impactos negativos que todos nós reconhecemos para o ambiente e para a estabilidade da própria duna. Portanto, este processo vai se desenvolver em 2 fases. E a primeira fase pode começar este ano ainda? A primeira fase vai começar ainda este ano, a APA já anunciou que vai começar este ano, e a outra seguir-se-á, mas a Agência Portuguesa do Ambiente já me contactou, já disse que tem a solução e que, portanto, numa das próximas semanas virá cá anunciar e dar a luz verde para avançar com a primeira fase dos trabalhos. Apesar de estar a terminar este seu segundo mandato, já projeta a Póvoa para uma próxima década, até ao final de 2030, vamos assim dizer. São dinheiros que vai tentar aproveitar da chamada bazuca que possa vir da Europa? Os recursos são anunciados todos os dias, quer seja através do PRR, quer seja através do próximo quadro comunitário de apoio. Todos os dias se anunciam
disponibilidades financeiras para serem investidos em diversas áreas. E, portanto, quem gera um município tem a obrigação de não pensar em si e muito menos pensar naquilo que é o seu ciclo político. E daí estarmos a pensar para uma década investimentos que tenham que ser apostas de mais do que uma opção política. Nós não podemos, como acontece muitas vezes nas áreas governativas, cada vez que muda um ministro, muda a política. Aqui não pode ser assim, porque nós estamos a falar de investimentos que se encaixam uns nos outros e daí a importância de nós termos aprovado o nosso plano estratégico, dele ter sido aprovado por unanimidade e de toda a gente se rever naquelas opções. O que quer dizer que, independentemente de quem estiver circunstancialmente à frente do Executivo, tem um objetivo e tem um conjunto de investimentos que deve naturalmente prosseguir. E, portanto, eu senti que era minha obrigação, ao chegar ao fim deste quadro comunitário de apoio, lançar esta discussão, há mais de um ano que a lançamos, e, portanto, preparar o futuro do Concelho da Póvoa de Varzim, tendo por base aquilo que são as regulamentações e aquilo que são as determinações, nomeadamente na área do ambiente, da reciclagem, da redução da nossa pegada carbónica, ou seja, aquilo que são as bases do Green Deal anunciado pela senhora von der Leyen e para o qual são canalizados quase todos os fundos para o próximo quadro comunitário de apoio. E nesse sentido, é isto que tem vindo a ser preparado e, portanto, nós temos ali um programa, um plano estratégico que iremos seguir e as nossas políticas terão que refletir aquilo que são as opções do plano estratégico. Se não foi o primeiro, deve ter sido um dos primeiros municípios a apresentar esse plano. Foi para marcar uma posição a nível nacional da Póvoa de Varzim, no sentido de conseguir aceder mais rapidamente a esses dinheiros? Não me preocupa nada a questão de marcar posições a nível nacional ou internacional. A mim preocupa-me a gestão e a responsabilidade que tenho em gerir este município e, portanto, pareceu-me que fazia todo sentido que nós nos preparássemos, assim como o Governo se preparou quando encomendou um plano de recuperação e resiliência e que, dentro daquilo que são os documentos que conhecemos e dentro daquilo que é a estratégia que conhecemos, que nós tivéssemos uma resposta que fosse capaz de ser reconhecida e que definisse, digamos, uma estratégia para os próximos projetos e para aquilo que serão as nossas candidaturas, assim como a estratégia local de habitação que definimos e que foi aprovada na Câmara e na Assembleia Municipal por unanimidade e que foi reconhecida como uma boa estratégia, também reflete já isso. As necessidades que nós, através de inquéritos que fizemos e através do conhecimento do terreno, identificamos aquilo que é o abrigo do primeiro direito constitucional, direito à habitação, da habitação condigna, e aquilo que são as necessidades que nós temos identificadas de mais habitação, uma que venha a equilibrar o mercado, do seu ponto de vista daquilo que são os preços do mercado, ou seja, nós vamos oferecer habitação a preço muito mais competitivo, porque a Câmara não tem por objetivo o lucro e, portanto, iremos espremer aquilo por forma a aquilo que colocarmos no mercado seja ao menor custo possível e, dessa forma, podermos ajudar os jovens, quer seja pela via da aquisição, quer seja pela via do arrendamento, e depois resolver algumas bolsas sociais que temos que precisam de nova habitação e, portanto, o município tem que ter também essa estratégia. São cerca de 26 milhões de euros para resolver o problema que irá abranger praticamente 1.500 pessoas. Recordo-me que no início deste mandato falou muito na questão do diálogo, na questão da aproximação às pessoas, principalmente dos órgãos autárquicos. Vai terminar este mandato com muita unanimidade, ou seja, sente-se feliz por ter conseguido isso? Sabe que, independentemente do tamanho das maiorias, eu acho que cabe a quem governa lançar as pontes necessárias para que o projeto seja o mais abrangente possível.
E, portanto, neste segundo mandato, logo desde o início, apesar de ter, como sabem, uma maioria muito larga, como foi concedida pelos poveiros, entendi lançar pontes para, nomeadamente para o Partido Socialista, que compõe o Executivo, da necessidade deles participarem nas soluções e apresentarem as suas propostas e discutirmos em conjunto. Felizmente encontrei do lado dos vereadores do Partido Socialista, quer por parte do Dr. Miguel Fernandes, quer por parte do Sr. José Milhares, dois colaboradores que, não deixando de ser de um partido dito da oposição, e quando entendiam que tinham propostas a acrescentar ou que não concordavam, manifestaram as suas posições, mas foram duas pessoas que perceberam aquilo que era e que eram as principais opções do Executivo. E, portanto, ao longo deste mandato, eu não contabilizei ainda, mas se calhar serão 98% ou 99% das decisões foram todas tomadas por unanimidade, o que reflete aquilo que foi o diálogo, porque quando nós votamos uma coisa na Câmara Municipal, não votamos a seco, como se costuma dizer, já houve todo um trabalho de partilha e de encontro de uma solução que depois, quando fosse ao Executivo, pudesse refletir aquilo que foram as discussões e as contribuições de cada um. E, portanto, quando eu às vezes ouço criticar os vereadores da oposição que votaram a favor de tudo, votaram a favor de tudo porque participaram na elaboração daquelas propostas que foram à reunião e, portanto, naturalmente, estavam comprometidos com essa decisão, porque ali também reflete aquilo que é a sua visão. E, portanto, uma autarquia governada desta forma é muito mais eficiente e consegue-se realizar muito mais obra e ir mais de encontro àquilo que são as necessidades da população, se cada vez que tivermos uma reunião de Câmara tivermos uma guerra. Naturalmente que depois o Executivo também, ao preparar as agendas para ir à reunião, já não é tão aberto, nem está à espera de grande participação e, portanto, reduz-se e muito o diálogo. Portanto, naturalmente que se eu voltar a ser o Presidente de Câmara, lançarei na mesma este desafio à oposição que vier a ser eleita e depois cabe-lhes a eles decidir se querem ou não, ou se querem ter uma postura, como já houve no passado com outras pessoas dentro da Câmara Municipal, uma postura de oposição pura e simples. Ou seja, este não é o meu programa, eu voto contra. Este não é o meu programa, eu voto contra. Também é uma forma de fazerem oposição. Mas isso, naturalmente, que a ação pressupõe reação. Felizmente, neste mandato, e como disse no início desta entrevista, foi possível fazer muita coisa, porque houve fundamentalmente uma grande conjugação de interesses à volta do interesse da Póvoa de Varzim, que é o interesse maior para quem está aqui dentro. Já nesta entrevista falámos da questão da Praça de Touros. A não construção ainda, do início da construção do Póvoa Arena, está a impedir a concretização do restante plano pormenor do E54 que envolve o Desportivo e o Varzim? Naturalmente, não põe em causa o plano. O plano há de ser aprovado e portanto, já as forças políticas já se manifestaram relativamente a isso. Agora, naturalmente, que o calendário sofre aqui uma decalagem por força do atraso na execução. Espero é que a seguir não venham dizer que a obra está atrasada porque esteve parada em tribunal. Mas pronto, as coisas são o que são. Portanto, ou seja, a questão do Varzim e a questão do Desportivo da Póvoa só avançarão quando também avançar essa construção do Póvoa Arena? Não. Ou podem ir já avançando? O projeto do plano é independente, isto é, se o Varzim entender avançar com a reconstrução do seu estádio e o Desportivo decidir avançar com a construção dos novos equipamentos desportivos, tal qual está na proposta de plano, nada impedirá isso. Portanto, alguma coisa há de ser feita naquele sítio. Muito bem. Introduzimos aqui o desporto, só rapidamente. Varzim e Rio Ave estão na mesma liga, na próxima temporada.
O que é que acha disto, de estarem outra vez as duas equipas juntas? E isso foi importante também o Varzim manter-se nesta segunda liga? Que é muito importante para a cidade que o Varzim se mantenha na segunda liga, não tenho dúvida nenhuma. E eu gostaria até que o Varzim, em vez de ter estado a lutar para não descer, tivesse estado a lutar para subir. Infelizmente a época não correu tão bem quanto estaríamos à espera no início, mas vicissitudes várias. Faço votos para que na próxima época corra de forma mais tranquila e, se possível, que consigamos andar a discutir aquilo que para nós todos é um desejo enorme, que é o Varzim voltar à primeira Liga. Relativamente ao Rio Ave, é sempre bom, numa região como esta, que as duas equipas estivessem na Primeira Liga. As coisas não correram bem ao Rio Ave, vai disputar connosco a segunda Liga, será sempre nosso adversário. E é nesse sentido que eu encaro sempre as relações com o Rio Ave e com o município vizinho. Nós disputamos um mercado, que é o mercado das cidades, em que cada um de nós tenta fazer com que a sua cidade seja o mais atrativa e mais acolhedora possível. E, portanto, nesse sentido, o Rio Ave há de tratar dos interesses do Rio Ave em Vila do Conde, e assim como a Câmara de Vila do Conde, naturalmente, e eu aqui na Póvoa do Varzim, farei tudo e puxarei tudo para que o Varzim tenha as melhores condições possíveis para conseguirmos esse desejo, que é o desejo da massa associativa, o desejo de toda a gente, de que o Varzim chegue à Primeira Liga. Em setembro de 2019, o Varzim elegeu uma nova direção. Melhorou a relação institucional entre a Câmara e o Varzim? Falava-se muito que o Varzim era muito presencialista. A Câmara sempre teve e continua a ter o mesmo procedimento com todas as suas instituições. Às vezes pode ser mais fácil ou mais difícil em função daquilo que a forma como as pessoas estão. Com a direção do Varzim neste mandato, neste ano em que o Edgar esteve à frente da direção, as relações foram o melhor possível e só não fomos mais longe porque não é possível, mas há digamos que um diálogo, porque o Varzim é, sem sombra de dúvida, a instituição mais representativa da cidade, e nesse sentido é sempre muito preocupante para o Presidente da Câmara quando as coisas não correm bem. Portanto, tenho essa obrigação de perguntar se é preciso alguma coisa, se podemos contribuir e melhorar a situação, e portanto tem existido esse diálogo. E com o Desportivo da Póvoa, as diferenças que houveram foi relativamente à questão da construção ou desenvolvimento do parque que o Desportivo pretendia fazer? As relações com o Desportivo da Póvoa são relações institucionais que têm a ver com o funcionamento desportivo do clube. Quanto a outro tipo de relações que têm mais a ver com questões económicas ou imobiliárias, aí não há qualquer tipo de relação. Muito bem. O autarca Aires Pereira é uma pessoa que olha muito o presente, mas por aquilo que nós conhecemos, é uma pessoa que também olha muito para o futuro. A sua sessão já o faz pensar nisso? Eu ainda não ganhei as próximas eleições. Portanto, uma coisa de cada vez. Portanto, nós temos um ato eleitoral para disputar, que tudo leva a crer ocorrerá no final de setembro, princípio de outubro, e depois o partido, naturalmente, refletirá naquilo que será o futuro e naquilo que serão as condições para que nós, o PSD, continuemos a gerir os destinos da Póvoa do Varzim como o vimos fazendo e bem desde 1989. E a pessoa do Aires Pereira, quando um dia deixar de ser Presidente da Câmara, vai deixar a política? Sobre isso não tenho dúvida nenhuma. O ambiente não pode ser um setor que gostasse de abraçar no futuro? Mas não tem que ser na política. Portanto, é uma visão, definitivamente, quando um dia deixar esta Câmara... Quem está na vida pública nunca pode dizer definitivamente fará isto ou fará aquilo. Mas, nessa altura, pensarei no que é que irei fazer a seguir, mas não me consta que vai fazer grande coisa. Os planos não se conseguem já fazer a longo prazo? Não, em política, às vezes 24 horas é muito tempo.
Não é possível fazer as coisas dessa forma. O que é possível é programar a nossa atividade a médio e a longo prazo. Agora, do seu ponto de vista pessoal, em política, hoje 24 horas é muito tempo. E ainda há algum sonho que pense concretizar? Não tenho nenhum sonho especial para concretizar, para além de sonhar em continuar a ter saúde e poder viver na Póvoa de Varzim tranquilo, e ver a minha família também a desenvolver-se e a ter uma atividade normal. Muito bem. Muito obrigado.